Bom dia a todos. Hoje trago-vos aqui o plano de melhorias que traçamos para as empresas de sistemas de informação de grande dimensão. Portanto, este plano de melhorias decorre da avaliação que fizemos em OPM3 e passando então ao slide seguinte, para medidas de governo, ou seja, para pessoas que definem os processos de organização, nós escolhemos aqui como medida inicial e que suporta todas as outras, é a definição de políticas que descrevam a standardização, a medida, o controle e a melhoria contínua dos processos de gestão de projetos e que esses processos sejam revistos periodicamente para verificarem se estão de acordo com o que são as necessidades da organização. Também escolhemos como medidas de melhoria, portanto, aqui dotar estas organizações de recursos competentes em gestão de projetos, aqui estabelecer processos de gestão de competências para os gestores de projeto, estabelecer um strong sponsorship, também aqui utilizar recursos interprojetos, portanto, conhecendo na medida seguinte aqui o No Interproject Plan, conhecendo outros projetos da organização, poder aqui aproveitar os recursos para diversos projetos, de forma a também aumentar o conhecimento desses recursos em projetos diferenciados. Portanto, também aderirem a técnicas de gestão de projetos, capturar e partilhar as lições aprendidas dos projetos. Ainda como medidas de governo, educar os executivos, facilitar o desenvolvimento dos gestores de projeto, providenciar formação em gestão de projetos e formação contínua, também aqui estabelecer uma framework comum de gestão de projetos, estabelecer políticas de gestão de projetos organizacionais, estabelecer um suporte executivo, educar os stakeholders em OPM, também aqui ter alguma diversidade cultural na gestão do projeto, portanto, um programa para gerir as mudanças do negócio, também aqui uma estrutura organizacional de gestão de projetos, adotar essa estrutura, institucionalizar essa estrutura, providenciar um escritório de projetos, um PMO, alguém que olhe para todos os projetos e faça o controle desses projetos no global. Também demonstrar competências em monitorização e controle de projeto, demonstrar competências na liderança, demonstrar competências de gestão, demonstrar competências em habilidade cognitiva, criar aqui, ter ferramentas e templates que sejam comuns e que o seu uso seja efetivo dentro da organização. Também que exista um sistema de informação de gestão de projetos e que haja um reuso do capital intelectual. Também escolhemos como medida importante que sejam atingidos objetivos estratégicos utilizando a gestão de projetos organizacional. Passando às medidas de melhoria para a gestão de portfólio, entendemos standardizar todos os processos de portfólio, porque não obtivemos boas cotações na avaliação que fizemos e, portanto, standardizar o processo de identificação de novos projetos para o portfólio, categorização de novos projetos, avaliação, seleção, prioritização, balanceamento de portfólio, autorização de novos projetos para o portfólio e monitorização das mudanças estratégicas do portfólio. Passando às medidas de iniciação, portanto, escolhemos standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente, portanto, fechar o ciclo no processo para desenvolver os charters do projeto e no processo para standardizar a identificação dos stakeholders do projeto. Passando às medidas de planeamento. Portanto, entendemos standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente o plano global da gestão de projeto, portanto, o plano detalhado de projeto. Standardizar, medir, controlar e melhorar o processo de compilação de requisitos, objetivos e requisitos técnicos para o projeto, o processo de standardização da definição do âmbito, portanto, standardizar o processo de definição do âmbito, ainda como medida de planeamento, melhorar o processo de definição do âmbito, melhorar o processo de criação da AWS, melhorar o processo de sequenciação de atividades, portanto, nós aqui,
quando vemos apenas aqui melhoria do processo da WBS e melhoria do processo de sequenciação de atividades, quer dizer que obtivemos uma boa cotação na standardização, na medida e no controle, e portanto aqui necessitamos de melhorar agora continuamente esses processos. Escolhemos standardizar o processo de estimativa de recursos para as atividades, melhorar o processo de estimativa de recursos, melhorar o processo de estimativas de duração das atividades, melhorar o processo para desenvolver o schedule do projeto, medir o processo de estimativa de custos, controlar o processo de estimativa de custos e melhorar continuamente aqui o processo de estimativa de custos. Entendemos também importante medir o processo de determinação orçamental e controlá-lo e melhorá-lo continuamente. Escolhemos também, como medida de melhoria no planeamento, a standardização do processo de planeamento da qualidade, a standardização do processo de planeamento para desenvolver os recursos humanos do projeto, a standardização do processo de planeamento das comunicações, a standardização do processo de planeamento de gestão de risco e de todas as questões ligadas ao risco, nomeadamente também a standardização do processo de identificação de riscos, a standardização do processo de qualificação e quantificação da análise de risco e a standardização do processo do plano de resposta aos riscos. E entendemos também importante melhorar o processo de planeamento de compras e contratos. Portanto, passando aos processos de execução, monitorização e controle de projeto, escolhemos fechar o ciclo standardizando, medindo, controlando e melhorando continuamente o processo que fecha o planeamento e autoriza a fase de execução do projeto. Escolhemos standardizar o processo de Quality Assurance, standardizar o processo de aquisição de equipa do projeto, de desenvolvimento de equipa de projeto e de gestão de equipa de projeto. Portanto, standardizar todos os processos ligados à gestão de equipa de projeto. Entendemos também importante melhorar o processo de distribuição de informação do projeto, standardizar o processo de gestão das expectativas dos stakeholders, melhorar a monitorização e controle do trabalho de projeto, medir o processo de verificação do âmbito e também controlá-lo e melhorá-lo continuamente. Escolhemos também standardizar o processo de controle do âmbito, controlar o próprio processo de controle e melhorá-lo continuamente. Escolhemos aqui também standardizar o processo de controle do agendamento, standardizar o processo de testes, standardizar o processo de reporte da performance do projeto e também controlar e melhorar esse processo. Escolhemos também como medida para a execução, monitorização e controle a standardização do processo de monitorização e controle de riscos. Passando aos processos de fecho, escolhemos standardizar, medir, controlar e melhorar continuamente o processo de fecho do projeto ou de fase do projeto e controlar o processo de fecho de compras e contratações para o projeto. Muito obrigada a todos e um bom dia.